Tem uma outra questão que eu queria perguntar para o doutor. Inclusive, eu já vi muita gente questionar sobre isso, que é o fato da pessoa ter ali algum problema pelo fato de estar parado muito tempo. Que acontece não só as câimbras, como você falou, mas também ali ele ter algum problema, trombose, etc. Então, pode falar um pouquinho sobre isso? Ou como que a gente pode evitar também, né? Certo. Importante que a gente entenda primeiro como que se forma um quadro de trombose. Eu acho que isso é fundamental para que a gente entenda como prevenir o acometimento, o aparecimento da trombose. Ela aparece nada mais, muitas das vezes, como uma formação de um coágulo de sangue. Muitas das vezes um coágulo de sangue venoso, que é aquele sangue que está retornando para o coração, já menos enriquecido em oxigênio, porque ele já deixou o oxigênio lá nos tecidos. Então é um sangue... E ele acontece porque a pessoa está muito tempo parado, é isso ou não? Um dos fatores, sim, um dos fatores eu vou mostrar já, mas um dos fatores é pela falta de movimentação. Ah, sim. Porque o que acontece? Para que a gente tenha um quadro de trombose, né, a gente tem um triângulo que precisa, na maior parte das vezes, fechar, para que exista isso. A esse triângulo, na medicina, nós damos o nome de tríade de Virchow. Para que se feche esse triângulo, a gente precisa de 3 pontos. E quando fecha esse triângulo, nós temos a trombose. Certo. E um dos pilares desse triângulo é o que nós chamamos de estase sanguínea. O que é estase sanguínea? É você deixar o sangue parado por muito tempo no mesmo lugar. Então, a gente tem os outros 2 pontos, seria o fluxo sanguíneo anormal e o outro ponto, a hipercoagulabilidade. Quando fecham esses 3 pontos, o paciente tem o quadro de trombose, como descrito por Rudolf Virchow lá atrás. E aonde que isso se liga à atividade do motorista? Quando o sangue, para ele voltar até o coração, não existe uma bomba que fica lá no nosso pé bombeando. O sangue ele volta principalmente pela contração dos músculos da perna, principalmente o músculo gastrocnêmio, na região da panturrilha. Que seria a batata da perna. Exatamente. E o que faz a batata da perna contrair para mandar esse sangue para cima? Andar. Movimento. Então, isso somado a alterações de pressão dentro do tórax quando a gente respira, como se fosse um canudo, quando a gente respira, isso puxa o sangue lá de baixo para cima. Essa eu não sabia. É respirar bastante. Então, essas duas são basicamente os 2 mecanismos que fazem esse sangue retornar. Legal. Lá embaixo, nos nossos, principalmente a região de veia poplítea, que é aqui atrás do joelho, as veias elas têm algumas pequenas comportas que evitam que o sangue volte para baixo. Então ele volta como se fossem degraus. Isso. E são nessas regiões de degrau que, se o sangue fica parado por muito tempo, quietinho, paradinho no canto, é ali onde vai se desenvolver a trombose. E o sujeito que não bebe água ainda é pior ainda. Também, pior ainda, com quadro de desidratação, isso vai piorando. Então a ideia é o quê? Justamente você fazer essa bomba funcionar. Certo. Então a gente tem que movimento. Andar. O movimento. Descer do carro ou dá para fazer um movimento ali sentado? O que você acha? O ideal é que se faça fora do veículo, enfim, num local seguro, Sim. onde você realmente consiga deambular, consiga andar. Certo. Andar. Agora, se você por algum motivo está incapacitado de fazer isso, é interessante mexer os dedos, mexer o pé para frente e para trás. Faz uma viagem longa aí? Entendeu? Então, assim, o que as referências de medicina vascular elas orientam? A cada 2 horas, mais ou menos, de parado, né? É ideal que você ande em torno de 15 minutos, você saia do veículo, ande em torno de 15 minutos, 10 minutos, para evitar... Mas eu tô com uma dúvida aqui, que já aconteceu com um colega nosso aí de ter trombose na perna esquerda. E ele tinha um carro que não era automático. Então, ou seja, ele está sempre movimentando ali na embreagem. Ou seja, por mais que ele movimentou pra caramba a perna, ainda ele teve esse quadro de trombose. Então, são várias coisas associadas, como eu falei, a trombose, o aparecimento da trombose, ela não está única e exclusivamente associada à falta de movimento. Mas sim aos outros 2 pilares que podem ser, como uma hipercoagulabilidade e como um fluxo sanguíneo anormal, por exemplo. São o triângulo. O triângulo tem que se fechar. Então, como a gente fala, quando a gente evita a base ali do triângulo... Bem explicado. Agora, quando a gente evita uma base, não quer dizer que as outras 2 não estejam presentes. Então, às vezes, se alguma causa genética desse paciente poderia favorecer essa... Aí, como eu falei, o ideal... Hereditariedade também? Hereditariedade, algum fundo genético ali que favorece o aparecimento de trombose nesse paciente pode ter gerado essa... Vocês estão gostando aí? Vocês estão gostando? Era o que vocês imaginavam, não? O doutor está explicando bem aqui. Tem umas palavras que ele fala aqui que eu não estou entendendo, não. Mas é a batata da perna, tá? Entendeu? A batata da perna todo mundo sabe o que é.
Agora, doutor, é o seguinte, vamos para uma outra parte, que é a parte psicológica da coisa. Não precisa nem falar para vocês, né? Parte psicológica é terrível para o motorista por aplicativo, o senhor já deve ter visto aí várias pessoas, né, na rede social aí, tendo problemas com o passageiro ali. Por quê? Porque os ânimos já estão exaltados. E muitas vezes é por quê? Por causa da função mesmo, inerente à função. Então, o nosso psicológico, como é que a gente vai resolver esse problema do nosso psicológico? Realmente Aumentando as... Eu sei que eles vão escrever ali. Aumentando o valor das viagens. Assim, seria a pergunta aí de R$1 milhão, né? Como que a gente consegue sanar essa pane psicológica que, na verdade, afeta uma grande... Para não falar todas as profissões hoje em dia aí, claro, com algumas mais, né? Mas a gente tem enfrentado muito isso, que são os transtornos relacionados à ansiedade, os transtornos relacionados a eventos traumáticos e, claro, a sobrecarga psicológica, o desgaste que o paciente enfrenta ao longo do dia. Porque você tem que estar ali, né, claro, a todo momento monitorando o trânsito, monitorando a execução da corrida, se está da maneira mais adequada, pensando se você está tendo o melhor lucro, pensando se o paciente está, se o passageiro está gostando ali da... Você não tem um radarzinho, um pardal ali, entendeu? Então, cuidando ali para você não bater o veículo, que muitas das vezes é sua fonte de seu ganha-pão. Então, claro, a carga estressora dessa atividade, ela é assim, uma coisa que tem que saber que quando você vai executar essa função, você precisa ter uma válvula de escape para isso. E claro que a gente acaba daí linkando essa válvula de escape enfim, aquilo que o indivíduo gosta de fazer. Então, atividade física, enfim, sair para pescar. Então, é interessante sempre dividir direitinho o tempo. Olha, eu vou trabalhar tantas horas por semana, mas eu preciso ter ali uma manhã livre, eu preciso ter uma tarde livre para poder fazer essa descarga que acumula-se invariavelmente. Tem que encontrar um tempo. Tem que encontrar, porque senão hoje você força, é uma coisa... Doutor, falar bem a verdade, tem gente aí que é 12, 14, 16 horas por dia. Sim, é uma coisa que a gente enfrenta também no mundo da medicina aí, né? A gente pega 24 horas, 36 horas de plantão, que é uma prática até... Mas uma corridinha ali na calçada, no quarteirão... É importante você encontrar meios de você desligar um pouco o cérebro, porque senão o burnout, né? Burnout, eu fiz um vídeo sobre burnout. Ó, a palavra difícil que ele falou aí, mas eu fiz um vídeo, vou deixar no final para vocês aqui assistir, sobre burnout, né? Que acontece muito, acomete muito a gente, né? Que é esse excesso de trabalho aí, que é terrível para nós, né? Com certeza, isso, o burnout, enfim, essa carga estressora, essa sobrecarga estressora pode inclusive favorecer transtornos ansiosos generalizados, transtornos de pânico, que a longo prazo vão incapacitar o motorista de sair na rua, por exemplo, né, de fazer a sua atividade. Então, às vezes, você dá um pé no freio nesse momento aqui agora, para você ganhar 2, 3, 4, 5 anos lá na frente. Certo. Então, às vezes, a gente tem que sempre, né, à medida... E a gente convive muito, doutor, com a frustração. Sim. Você sai para bater uma meta ali, sei lá, minha meta hoje é R$400.